que vem. E hoje estamos aqui em mais um capítulo do episódio de Ruth, uma história linda que vem nos trazer sinais e prodígios de fidelidade, harmonia e muita comunhão em uma família. Hoje, nada menos especial do que todas que já passaram por aqui, nós temos a honra de receber, não é mesmo, Paula? É isso mesmo. Pastora Sônia Brito, ela que veio aqui hoje nos agraciar com a sua presença, com a sua sabedoria, trazer um pouquinho de ensinamentos e falar um pouquinho da sua história. Nós sempre trazemos mulheres aqui inspiradoras, curadas, né? Porque mulheres curadas podem curar outras mulheres e mulheres que possuem testemunhos de superação, de luta, testemunhos de vitória, para que possa instruir e inspirar você que sempre nos acompanha aqui. Pastora, muito bem-vinda. Um privilégio recebê-la aqui na nossa casa. Amém, obrigada. Eu que sou honrada por estar aqui com vocês nessa tarde. Eu sou a pastora Sônia Brito. Eu venho de uma filiação de pais de um casamento bem duradouro. Meus pais ficaram juntos até os 60 anos, mais ou menos, né? Rosalvo de Brito e Maria Camargo de Brito. Hoje minha mãe tem 91 anos, está viva. que Meu pai graça. já está com o Pai Celeste. E assim, eu sou a penúltima filha desse casamento dos meus pais. Somos 8 filhos e 2 filhos do coração que minha mãe cuidou. Tenho 38 anos de casado com o pastor Oswaldo. Somos pastores da Igreja Lagoinha Várzea Grande. Né? Temos um casal de filhos, o pastor Hugo e a pastora Soriane, que também cuida de uma igreja Lagoinha em Primavera do Leste, com meu genro Felipe. Tenho 3 netos lindos que Jesus me deu. Glória a Deus. E sou muito feliz por estar, nesse momento, falando da minha história. Muito bom. Que honra, né? Receber uma Família mulher, grande, né? uma mulher que tem uma trajetória linda, uma Sim. escolhida, né? Amém. Que está hoje aí desbravando uma cidade também. A Igreja Lagoinha Várzea Grande é uma bebê, né, pastora? Eu Sim. falo que ela está gatinhando ainda. Exatamente. Mas já percebemos que ela tem uma força inexplicável, né? Temos vivido dias intensos ali, não é mesmo? Sim, sim. Mas hoje nós vamos falar sobre a vida de Ruth. Pastora, conta um pouquinho para nós a sua trajetória até chegar na pastora Sônia Brito. Sim. Quem foi Sônia Maria? Então, quando eu já tinha lido a história de Ruth, né? E essa semana lendo novamente, relendo, na verdade, a história de Ruth, eu me lembrei a minha comparação com ela através da idolatria, porque eu vim de um lar de idolatria. Né? Aos 9 anos, minha mãe entrou numa religião, né? Não é religião, é idolatria mesmo, né? Bem pesado. E nós passamos ali de 9 anos até quando eu casei, com 22 anos, eu fiquei nessa igreja. Eu e meu esposo Oswaldo. Lá eu conheci o pastor Oswaldo. A família do pastor Oswaldo também, a maioria até hoje, e ainda se encontra nessa idolatria. Né? Uma religião assim muito pesada, onde eles colocam que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa que tem nome, que sabe que até há pouco tempo ainda vivia na Terra. Entendeu? Então, assim, eu não posso estar aqui relatando ao fundo sobre isso, né? Mas aos 9 anos a gente foi para essa igreja, eu fui por obediência à minha mãe, e quando eu fui criando o entendimento da vida, com 15 anos, Deus colocou uma pessoa, uma amiga minha, aos 15 anos, começou a me evangelizar, a falar de Deus para mim, e aí começou aquela confusão, aquele, sabe, algo dentro de mim fluía, como que eu podia orar para tantos deuses, né? E que existia um Deus que ela dizia que era vivo e que eu podia destruir todos aqueles que eu estava ali clamando, né?
E aquilo eu ficava na confusão, sem saber quem era Deus, quem era o Espírito Santo, quem era aquela santa, aquela que eu vivia com ela, compreende? E quando eu estava ouvindo, lendo a história da Ruth, eu posso assim perceber a confusão de mente que a Ruth teve como eu, né, em querer obedecer a sua família e obedecer aquilo que Deus estava colocando sobre o meu coração, que era o Deus que eu precisava servir e deixar a idolatria. E Deus me ama tanto, sabe, que quando eu casei com o pastor Oswaldo, há 2 anos depois, ele saiu da igreja, né, e eu também saí da igreja. Só que voltando assim um pouquinho, né, antes disso, a minha sogra, como a sogra de Ruth, a Noemi, né? Ela não foi igual à minha, porque a minha não aceitava, porque eu sempre não estava inteiramente na idolatria, porque eu estava ali de corpo presente, mas eu fazia tudo errado. Não, eu tinha regras e normas ali naquela seita, né? E eu não gostava de ser completa ali, né? Eu cortava o cabelo, eu gostava de pintar as unhas e não podia. E sempre eu era exortada, sempre mandava embora da porta da igreja, entendeu? Já cheguei de ir embora sozinha, minha mãe ficar na igreja e eu tinha que ir embora por causa da desobediência minha. Meu Deus. Enfim. Então não estava nada em harmonia, né? Nada em harmonia. Então, minha sogra, em comparação à Noemi, a sogra de Ruth, ela me odiava, porque na cabeça dela eu estava levando o filho dela para maus caminhos. Sim. Não estava obedecendo à igreja, né? Mas sem ela saber que Deus estava me usando para que hoje o filho dela fosse um homem de Deus. Tivesse o ministério, né? Tivesse o ministério, exatamente. E Deus usou a pastora, usou. então, né, a vida da Sônia para direcionar. Isso. Inconscientemente, Deus estava conduzindo desde o início Desde todas o as início. coisas. Que lindo. Pastor, e como que começou o seu trabalho ministerial? Como que se deu início ao seu trabalho ministerial? Que hoje tem uma força muito grande, né? Seu Sim, filho hoje está à frente da Lagoinha aqui de Cuiabá, uma igreja muito Sim. grande, com um número expressivo de seguidores. De membros. Vocês também, lá em Várzea Grande, é uma igreja que vem crescendo muito. A gente vê um trabalho muito sério sendo desenvolvido sim. por vocês. Como que iniciou o seu trabalho ministerial? Então, eu vim da Igreja Batista Brasileira, né? Eu converti ali, fiquei ali por todo o meu tempo bom ali, né? A gente já era líderes, meu esposo também líder de louvor, ele era vice-moderador da igreja. E o meu filho, o pastor Hugo, desde menino eu tinha um chamado muito grande para o ministério dele. E a gente sempre impulsionou ele a isso, né? Sempre impulsionou. E ele queria muito fazer o seminário em BH, do Carisma, né? E eu falava, gente, aqui em Cuiabá tem tanto seminário, esse menino tem que ir para Belo Horizonte. E eu sempre impedindo isso dele, né? Não deixava. Aí, certo ponto, eu falei assim, mãe, eu vou agora. Eu falei, não, você vai fazer a faculdade para depois você fazer a teologia, porque salário de pastor não sustenta a esposa, não. Mãe Aí, sendo mãe, né? mãe sendo mãe, a preocupação lá no futuro, né? Sim. Sendo que Deus já estava preparando Tudo. tudo, né? Tudo, né? Escrevendo com uma caneta de ouro. de ouro, exatamente. E aí, com 22 anos, mais ou menos, ele falou, mãe, chegou um ponto assim que eu não suporto mais o chamado, me gritando para Meu ir. Deus, E essa época ele já estava sendo gerente do Banco Santander, tendo um salário bom, bem reconhecido, né? Estava noivo de uma garota aqui em Cuiabá, de Livramento, e ele largou tudo e foi para lá. E a gente era só líder dessa igreja, como eu falei, né? Sim. E quando ele passou o tempo todo lá, estudando, se preparando para conhecer a visão da Lagoinha, né? Ele foi gerado ali dentro da Lagoinha em tudo. E aí até que o pastor Márcio Valadão chamou ele para abrir uma igreja no interior de Belo Horizonte. E
Ele falou, não, pastor, eu preciso levar a Lagoinha para minha terra. Amém. E aí ele falou, mãe, eu estou levando Lagoinha para Cuiabá. Eu falei, você deve estar doido, né? Porque ele já estava cuidando de uma igreja lá em Belo Horizonte com outro pastor que tinha 600 pessoas. E, para minha cabeça, em Cuiabá seria a terra da vergonha dele, da humilhação, na verdade. Seria a terra da humilhação. Ele falou, não, mãe, eu estou indo para minha terra da humilhação, porque é aí que Deus vai me exaltar. Aleluia. É nesse lugar. E aí ele veio, eu tive que deixar a igreja que eu estava, até porque eu estava já no outro ambiente que eu já estava gerando como pastora, né? A minha congregação pediu para me cuidar de outra igreja, e a gente já estava com uma igreja ali que estava 1 ano, que tinha 30 pessoas, 30, 40 pessoas comigo lá, mas a gente não era pastor ainda. Uhum. A gente só foi reconhecido como pastor em Lagoinha. E quando meu filho veio, né, o pastor Oswaldo já estava fazendo seminário, ele fez seminário da Videira, fez da Batista Brasileira também. E aí o pastor Oswaldo foi consagrado na Lagoinha, eu também fui consagrado na Lagoinha, e aí a gente começou o ministério junto com o pastor Hugo. Mas antes do pastor Hugo vir, ele passou 1 ano lá e a gente começou a gerar a Lagoinha aqui dentro da minha casa. Então, o Amém. movimento começou com você e com o pastor Oswaldo, Sim. já aquecendo aí os... Isso, a gente foi fazendo tipo um GC dentro do meu apartamento, Muito bom. orando dentro do meu apartamento, chegava nas quarta-feiras, Preparando o terreno querendo pro Hugo. isso, preparando, exatamente. Preparando o terreno pro Hugo Isso. chegar. Noemi voltou para a terra dela. É, É. isso. Aí a gente passou, acho que 1 ano mais ou menos, treinando, vindo pessoas de Belo Horizonte para cá para treinar a equipe que eu já estava com ela aqui, né? E orando também. Aí a gente prestou vários lugares para poder fazer os treinamentos, até que a gente foi para o Hotel de Lucas. No Hotel de Lucas, a gente já começou com 70, 80 pessoas. Ficamos lá, acho que uns 6 meses no De Lucas, já não cabia mais. E quando o De Lucas já estava, né, bem assim, explodindo, vamos falar a verdade, né? O pastor Hugo veio. Quando o pastor Hugo veio, aí que bombou mais ainda, né? Fomos para aquele ambiente ali na Avenida do CPA. Dali também a gente não suportou nem 1 ano ali, teve que mudar. Fomos para o McDonald's. Chegou no McDonald's também, bombou, não cabia, suportava Uma a loucura para parar ali, capacidade. era terrível para parar ali, já fui várias vezes lá. E aí até que Deus colocou ele ali na Alphaville. E quando ele foi para a Alphaville, ele foi muito confrontado, né? Até eu como mãe, como meu esposo também, filho, você tem certeza de ir para aquele gigante, né? É muito caro, é muito grande. E pastor Hugo, ele tem uma Convicção. convicção de tudo que Deus coloca sobre o coração dele, sabe? Amém. A gente subestima o poder de Deus, Sim, né? Pastor, a sim. gente às vezes não consegue o nosso lado racional, que é muito latente, né? É. Todos nós seres humanos, eles às vezes nos tira de mente a grandeza do que Deus pode fazer. Então a Sim. gente fica tão preocupado com a parte racional que a É, gente esquece de olhar o extraordinário que Deus pode fazer. Porque quando Ele quer, Ele muda tudo de lugar e Ele faz e acontecer. faz, exatamente. E assim, foi exatamente isso, não olhar por vista, mas por visão daquilo que Deus tem para Sim. nós, né? E ele foi um menino toda a vida ousado naquilo que Deus trouxe sobre a mão dele, Em sabe? você, como mãe, deve dar aquele frio na barriga, né? Não, eu Ai, sempre, meu né? Deus, Ana. Mãe fica naquele Meu desespero, né? Deus, assim, sabe? Meu Deus, será que é isso, né? Eu também colocava uma Mariquinha louquinha também. E, assim, lendo também o livro da Ruth, eu me vi também no papel com Bianca, né? Com a pastora Bianca, porque realmente eu tive que ser essa Noemi para Bianca, sabe? Exatamente. Porque Bianca, ela é uma menina que nasceu em lar, assim, completamente sem estrutura familiar, né? Ela não teve esse lado de paternidade, maternidade. E quando o pastor Hugo falou, mãe, eu vou casar com essa menina, eu falei, você deve estar doido. Meu Deus. Você deve estar usado de Satanás. Mais uma vez, Jesus falando e a pastora comprando. E eu teimando, né? Não aceitando, porque a gente
olha muito o exterior da pessoa, né? Exatamente. Mas em algum momento, para a pastora ter voltado, mudar de ideia em relação à escolha do pastor Hugo, a pastora se remeteu ao seu passado, porque você também teve uma rejeição por parte da sogra. Sim, E você foi, Olha isso. porque você foi o combustível na vida do pastor Oswaldo. E você sim. também teve um confronto com a sogra. Você em algum momento falou assim, não, mas eu também passei por isso. Peraí, eu posso estar olhando de forma errada. A pastora em algum momento se sentiu confrontada nesse sentido? Senti confrontada, mas assim, o meu medo como mãe era muito maior de meu filho se perder num relacionamento errado. Sim. Porque na minha cabeça, como o pastor Hugo, ele sempre foi um menino reservado, dedicado a Deus, um menino que casou virgem, a vida dele toda foi inteiramente para Deus. Meu Deus. Sabe, para Deus. Então, a minha Consagrado. cabeça, ele tinha que achar uma esposa virgem, pastora, já algo completo, formado, Sim. entendeu? Então, quando a Bianca veio, ela veio assim descortinar toda essa parte de cultura, de religiosidade sobre a minha vida, sobre a A minha família, sociedade em si, né? né? E vi a pessoa linda que Deus estava trazendo sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a vida do meu filho. E uma coisa que o pastor Hugo falou com mãe, ela é a esposa que me impulsiona, Uau. que me coloca para cima. É essa pessoa que eu preciso. Hum. Aí eu falei, mas ela também ele estava relacionando com uma pastora lá em Belo Horizonte, né? Mas fulana, e você vai ficar com a fulana? Mãe, nem tudo que é de Deus é para mim. Mas como assim que nem tudo de Deus é para mim? Sim, nem tudo que de Deus é para mim. Essa pessoa é de Deus, mas não é para mim. É. Essa pessoa aqui ela é de Deus. Eu sei que ela é nova convertida, mas Deus tem falado profundamente que é ela. E aí eu tive que aceitar e foi assim, sabe, uma confusão de mente na minha vida Olha como que as e histórias se oração. repetem, né? É. As histórias se repetem, né? Fui para o monte, eu comecei a irmã a orar e para Deus mostrar As irmãzinhas do claramente a irmãzinha do coque. As irmãzinhas do coque batendo o A Bianca joelho. fala isso no livro dela, né? Que as irmãzinhas do coque teve que correr, ir para o monte orar. Aí, assim, Para Deus para confirmar. Deus confirmar. E Deus falava todo o tempo que era ela. Meu Deus. E hoje tem sido uma glória, né, pastora? Ver Muito, o que Deus tem feito através dela, né? sim. Através da Ela, vida dela. Porque assim, eu sempre falo, ser filhos de pastor é bonito, mas já nasceu ali, não sabe? Não tem marcas, não tem cicatrizes. Qual que é o impacto da sua mensagem? Porque cada uma de nós carregamos uma história, sim. transmitimos uma mensagem. Mas qual que é, assim, a bagagem? O que que ela vai falar quando ela subir no altar? Ela vai pregar sobre o quê? Ela vai falar do quê? Se ela não teve nada, um testemunho forte, Sim. alguma coisa que pudesse impactar. E hoje a gente vê a vida da Bianca sendo, né, canal de uma bênção, explosão. ferramenta, né? E Deus usando ela. Ela está sendo usada, Sim. né? E ela peso é enorme. uma filha realmente como Ruth, sabe? Meu Deus. A minha filha, a pastora Soriane, ela tem até ciúme, sabe? Porque a pastora Bianca, ela não é uma nora, ela é uma filha. E É ela uma veio filha. com essa carência, né? De Veio. paternidade, Sim. de lar, de abraço, A de estrutura cuidado. que ela não tinha, né, na Sim. família em que Deus a colocou, Sim. ela encontrou na família que Deus deu para ela depois. Exatamente. E, pastora, a senhora começou a conviver com ela e ali começou a gerar um amor, a Sim. conhecer. Antes do casamento, né? Ela veio para cá, para Cuiabá, me conhecer. Ela não é de Cuiabá? Não, ela é de Belo Horizonte. BH. Aham. O meu medo também é que ela não acostumasse nessa terra quente, Hum. mas ela, porque quando você vem com o seu propósito, que você vai ao encontro do seu propósito, tudo é acessível, tudo é adaptável, né? Tudo tem, vamos dizer, provisão em tudo, né? E em tudo, sim, foi tão fácil para a Bianca ela se sobreviver aqui numa cidade que ela não tinha nenhum parente, né? E chegou de lá, teve que morar dentro da minha casa, porque meu filho não tinha casa. E ali dentro da minha casa eu comecei a ensinar ela como filha, entendeu? Aí houve cura também, Houve né, cura pastora? também. No início, né, doeu um pouquinho,
Mas eu tinha que fazer isso com ela, porque eu vi que a família dela não tinha isso, né? Não tinha Não estrutura. tinha estrutura, porque meus filhos, eles foram criados numa mesa, por mais simples que seja, lendo a Bíblia, sabe, tendo devocional todos os dias. Por mais que meu lar era um lar destruído, mas quando eu aceitei Jesus completamente, eu vi a necessidade de ensinar meus filhos no caminho do Senhor, né? Eu ia a pé, eu pegava carona para me poder levar meus filhos para a igreja. Em casa eu tinha o devocional com eles, ensinava a eles. O Hugo e a Soriana tinham base de 8 a 9 anos. Eu ensinava eles a jejuar de manhã, a ler a Bíblia, a orar. Hoje é seu Amém. dia, Hugo. Você vai ler a Bíblia, você vai orar. Antes de comer o pão, tinha que Amém. fazer isso. Amém. Entendeu? Então, isso já, né? A Bíblia fala: ensina seu filho no caminho que deve andar, e quando se envelhecer, nunca se perderá. Né? E hoje eu sou uma mulher, assim, muito abençoada com a minha família, realizada e Pastora, abençoada com meus mas filhos. eu me recordo também que a senhora teve alguns problemas no casamento, né? Sim, sim, A senhora foi resgatadora do pastor Oswaldo, né? sim, sim. Então, hoje, essa unção que é derramada do altar, né? A gente pode sentir que houve cura. Então, a gente consegue passar essa mensagem para as pessoas de que hoje os pastores estão ali porque algum tempo atrás eles também tiveram desafios, guerrearam, mas a vitória veio. É possível, né? É possível, sim. Quando você tem uma palavra do Senhor, porque quando eu aceitei Jesus, o Senhor me revelava palavras que eu seria mãe de multidões. Aleluia. Ele falava que ele tinha planos sobre a minha vida e sobre a minha família. E em meios a tanta aprovações que eu vivia, porque quando o pastor Oswaldo ele saiu da seita religiosa, ele começou a conhecer o mundo que ele não conhecia, de bebida, jogos, prostituição, entendeu? E aí eu me deparei sozinha, sem quem clamar, porque quando eu saí da seita, eu não falei, eu não quero religião nenhuma para mim. Não quero. Passei muito tempo sem aceitar. E aí a pastora Jusilei, que é minha irmã, ela aceitou Jesus e começou a pregar, evangelizar a minha vida, né? E mostrar Jesus para mim, como a Noemi, né? Que não conhecia Jesus e ela conheceu através do esposo e foi um descortinar na vida dela. E nesse tempo, o pastor começou a levar a vida totalmente sabe, a Diferente vícios do que ele levava. Desregrada, né? No mundo Sim. mesmo. E aí a senhora foi e fez um propósito com Deus. E aí foi muitos propósitos, não foi? Foram 13 anos orando, jejuando, Meu Deus. clamando a Deus 13. pela restauração do meu lar. E em meio a essas tempestades, eu falava: Deus, onde está o seu propósito na minha vida que eu não consigo ver? Em algum momento você pensou em desistir, pastora? Muitas vezes. E o que fez você continuar? A palavra. Uau. A palavra do Senhor que falava que ele tinha algo precioso na minha vida, que ele tinha planos e propósito na minha vida, que eu seria mãe de multidão. Eu falava: Deus, só tenho 2 filhos, como que você é mãe de multidão? E hoje, quando eu vejo a Lagoinha lotada, né? eu posso falar: uau, eu sou mãe de vocês. Né? Então, isso me fazia a buscar cada dia mais. E aí, em tudo isso, eu aceitei a Jesus e comecei a clamar, fazer jejum e orar. E eu falo assim que nós, como crentes, temos 3 fases de oração, né? A primeira é petição, pedir, salva, liberta. O terceiro, você vem com guerra espiritual, Muita quebrando, né? O segundo, Destruindo. Né? O segundo é quebrando, né? Enfrentando Satanás mesmo, sai, expulsando. E o terceiro período, eu falo que é profetização. E aí eu cheguei a um ponto da minha vida de profetizar na minha vida, né, na minha casa. Né, meu esposo chegava embriagado em casa e eu falava: Satanás, sai da vida do meu esposo porque ele é um pastor.
Ele é um profeta do Senhor. Aqui está um profeta, aqui está um homem de Deus, que antes eu brigava, né? Depois eu comecei somente a profetizar na vida dele e não perguntava para onde que estava, como estava. Para mim não me interessava mais isso. E era só oração mesmo, profetizar. Ele às vezes estava ali, eu orava com ele deitado no chão e eu orava em cima dele. Você entendeu que a sua briga não era contra ele, Não mas era contra ele. era contra espíritos e contra os potestades, né? espíritos. Era contra aquilo que estava por trás, né? Sim, Que estava ali tentando devorar, arrastar sua família. exatamente. Essa semana eu aconselhei uma mulher que ela disse assim: eu separei do meu esposo porque ele começou a usar droga. Ele ficou viciado, eu larguei dele porque eu não queria acabar minha vida com um homem desse jeito. Sim. Hoje, o filho dela, mais velho, Está usando droga. Ou seja, se ela lutasse aquela luta lá com o esposo, talvez isso não ia acontecer com o filho. Mas como ela desistiu no meio do caminho, começou mão da cruz, largou a mão da cruz, soltou, pulou o buraquinho, a lagoinha, e aí pegou lá. A não ser, pastora, quando o próprio matrimônio já é uma desobediência, né? Quando você já vai contra aquilo que Deus tem para você, quando você se une a alguém. Por isso que é muito importante fazer até o que a pastora fez quando o pastor Hugo foi se unir, né? A pastora, vocês buscaram, foram ao monte, jejuaram, oraram para que Deus confirmasse. Quando há confirmação, a gente sabe que apesar das provas, das lutas, haverá vitória, né? Você conseguirá. Agora, quando você está debaixo, já inicia uma relação debaixo de uma desobediência, não existe outro caminho, né? Há um preço muito alto a ser pago e Deus acaba tomando os caminhos para que as coisas voltem ao curso que Ele quer que ande, né? Porque Deus, eu falo, quando Ele tem um propósito na vida de alguém, Ele não brinca em serviço. Sim. Pode passar 10, pode passar 20, pode passar 30 anos. Verdade. Mas o mundo desiste de você, ele não. Ele não desiste. Não desiste. Noemi também viveu esse momento, né? Ela perdeu o marido, a pastora, no caso, perdeu. Ele foi restaurado, né? Sim. Pastor Oswaldo hoje é um novo homem. Ele nasceu de novo. Nasceu. E hoje ele traz sobre ele uma unção poderosa. Mas, ao mesmo tempo, ele traz uma humildade que nos constrange como ovelhas, né? Sim. E eu falo porque eu tenho vivido isso todos os dias, né? Quando ele ministra a palavra, a gente consegue receber isso da parte dele, né? E, assim, a história dele traz para ele autoridade, né? Porque ele sabe de onde Deus o tirou, aonde Deus está colocando e aonde ele pode chegar. Exato. E eu vejo também a passagem de Noemi em relação à pastora Bianca, porque quando Noemi voltou para a terra dela, a outra nora dela ficou para trás, né? E houve uma lealdade, uma cumplicidade, eu falo que uma aliança tão forte ali, que quando ela voltou para a terra dela, para Moabe, e casou com Boaz, o Senhor permitiu que ela desse à luz, né? E aí, Noemi cuidou do filho dela, neto. e hoje eu vejo a pastora cuidando do Benício. Benício. Eu trabalhava em serviço secular, né? Sim. Porque eu não estava sendo ainda remunerada pela igreja. E aí o Espírito Santo falou muito forte: você precisa cuidar do Benício. E aí eu tive que abrir mão do meu trabalho para me poder cuidar do meu neto. Porque Deus já estava preparando até isso, né? Porque a gente tem que respeitar, né, essa fidelidade como família, né? Exatamente. E como Noemi, ela teve essa fidelidade entre sogra e nora, que foi tão bom, aliança, né? né? Uma lealdade, aliança. que a Tipo, morte não separou. Sim, tipo, você segura na minha mão, eu te seguro, agora é você, agora eu, né? Então, assim, somos juntos, somos família. Então, se ela precisa, a gente tem que erguer a mão como
avó, como mãe, né? Igual o Hugo falou assim, mãe, eu vejo Soriane morando longe, eu fico tão preocupada porque nós estamos aqui juntas, tem hora que a senhora precisa, eu estou aqui para ajudar, Isso. outra hora você precisa, né, eu te ajudo. Falei, pois é, mas tudo é cuidados de Deus, né? Ela está lá, mas Deus está cuidando dela Com lá e certeza. trazendo o que ela Nós precisa. conseguimos entender assim, pastora, que como a história bíblica trouxe restauração e cura, é necessário, não que a pastora Soriane não precisasse, né? Mas se formos colocar na balança quem mais precisava no momento, era, né, a pastora Bianca, que não teve esse É família. suporte familiar, Sim. né? E não teríamos como, de repente, cobrar dela algo que ela não recebeu. Exato. Então Deus veio restaurando ela, preparando ela, porque hoje ela é uma pastora regional. Hoje ela carrega, né, uma autorização de Deus, porque ela foi resgatada, ela foi Sim. curada e ela está pronta, né? O tanto que Sim. Deus tem feito na vida dela. Olha que algo forte, ó. Ruth deixou sua terra natal pagã por sua própria iniciativa, apesar dos protestos de sua sogra, a fim de buscar refúgio às asas de Deus. Amém. Foi exatamente isso. A pastora Bianca deixou sua terra É, e veio buscar refúgio nas asas de Deus. É o que ela fez. É por exatamente. isso que o ministério tem ganhado tanta força, né, Sim. pastora? Ela tem E autoridade para falar, né? autoridade. E aqui também a palavra diz que Noemi lhe disse: Minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Então, eu vejo a pastora hoje dando esse suporte, né, Sim. para que o lar da pastora Bianca, do pastor Hugo, né, que hoje são pastores locais, mas também regionais e carregam sobre eles uma autoridade, mas também um peso, porque ser regional não é Sim, brincadeira. E eles precisavam ter suportes, aonde reclinar a cabeça. Porque eles também são seres humanos, né? Eles sim. também passam por dificuldades, têm Muita. desafios, e eles não podem se abrir com qualquer pessoa, né? Uhum. Então, assim, e também primavera tá pertinho, né, pastora? Pertinho. Eu sei que você foge, vai lá também dar suporte. Que isso, sim. Sempre estou lá com a minha filha, né, apoiando, ajudando ela em tudo que ela precisa. A gente corre, foge daqui, vai para lá, ficar um pouco com os netos, curtir os netos também, né? Porque eu falo assim, eu sou muito abençoada com meus filhos, sabe? Com meu genro. Nossa, meu genro para mim e minha nora, meu Deus, são filhos mesmo, sabe? São filhos que dão bênção para mim, me respeita, Amém. sabe? Me ama, Dupla honra. dupla honra. Porque os seus filhos também são, pastora. São. Eu estive no último culto agora de vigília e eu pude presenciar um coração quebrantado, né? Um coração que não se perdeu, apesar Sim. de ser quem ele está sendo no momento, né? Conhecido nas nações. Sim. O pastor Hugo, ele tem a nobreza da humildade. Sim. E ele nos deixou ali na vigília de sábado algo que nos impactou. Sim. Que não importa para onde seja o voo, você vai sempre voltar no seu ninho. Ele né? fala sempre, mãe, Vamos eu cortar só um posso. pouquinho. Pedro, pede pra Gi desligar a máquina, só não tem condições, né? Tá não? Não tá pegando? Certeza? Certeza? Ah, então tá bom, então vamos continuar, fiquei com medo. Outra coisa que eu queria falar pra você, Eu? é porque o nosso microfone ele é direcional, então ele só pega a voz mesmo. Outra coisa, você consegue desfocar o fundo aqui? Porque aí na hora que ela passar não vai aparecer. Eu vi, amiga, passou aqui, ó. E eu. Ah, Ô, Pedro, mas desfoca, porque eu tô vendo que você ensina É aí. que você viu pelo vídeo. Ah, ô Pedro, deixa eu te falar. Você tá falando para mim não virar? vamos continuar? Eu tô vendo só a Júlia aí. Paramos. Pastora falando Que o pastor do Hugo. pastor Hugo, da nobreza, da humildade. Sim. Pode continuar nela, 1, tá, 2, Pedro? 3. Foi. Temos de dizer muito
lindo, né? Muito belo, que o pastor Hugo sempre fala, que ele pode ir a uma cabana, a um palácio, sem perder a humildade. Então, nós temos que ter essa sensibilidade de saber as nossas raízes, né? Que tudo é a glória, a honra, o poder está na mão do nosso Deus. Tudo que Deus colocou sobre nossas mãos, qualquer hora Ele pode tirar também. Com certeza. Eu falo assim, pastora, O temor, né? não é como começa uma história, como Como se termina. termina. E a gente não se perder no processo, Sim. porque o que a gente vê, o que acontece muito são as armadilhas do processo, do propósito, né? Sim. Quando você atinge ali o propósito, você se depara com várias armadilhas que faz, por vezes, você vacilar e se perder. Sim. E aí que vem a grande A derrocada, vaidade né? do coração, né? É que vem a grande derrocada, porque Deus acaba te colocando nessas situações para te forjar, Sim. para ver se você é digno de permanecer com aquela honra, com aquela glória, né? E aí é nesse momento que muitos homens se perdem. A gente vê muita firmeza. No pouco que eu conheço o pastor Hugo, né? Já tive algumas vezes na Lagoinha, já ouvi muitas ministrações dele, da pastora Bianca, da pastora também. Então eu vejo que isso não se perdeu, isso é muito importante. É as mãos de Deus sobre vocês, Amém. sobre a família de vocês. Amém. Obrigada. Eu acho que é isso, né, pastora? Conhecer um pouquinho dessa gigante, que também é uma gigante, né? Você começou falando de mim, que sou gigante, mas gigante é ela. Sim. Ela que enfrentou família, houve uma guerra muito grande contra a família, quando Sim. Deus estava usando como instrumento para poder resgatar o pastor Oswaldo e fazer dele o homem de honra, né? O homem com o ministério que ele tem hoje, junto com a pastora. Lembrando que hoje minha sogra me ama e eu amo ela. Glória a Ela é uma Deus, pessoa muito. E ela doce. aceitou Jesus, pastor? Não, até hoje vive na seita. Meu Deus. Mas Deus vai fazer a obra. Deus faz, Deus tem o tempo Porque é certo. completa. É O que ele completo. começa, ele Sim. termina. Ele termina. E tudo tem um tempo determinado, né? Sim, sim. Mas, pastora, nós não podemos encerrar antes que a senhora nos deixe uma mensagem para quem está nos acompanhando no podcast Curadas, que trouxe com honra a senhora aqui. Amém. E nós sabemos que a senhora foi ativada para o ministério. Qual é o propósito hoje da Lagoinha? O propósito da Lagoinha hoje é ganhar 10% desse Cuiabá, Glória a do Deus. Mato Grosso, né? Nós temos uma missão que Jesus colocou sobre o nosso coração, sobre essa terra, né? Amém. De ganhar esses 10% e nós vamos para cima, porque Deus, Ele é conosco, Deus é com essa terra, Deus ama esse povo, então não é nada sobre placa de igreja, mas sobre aquilo que Deus tem sobre nosso coração. Aleluia. Aleluia. Nada sobre nós. Nada sobre nós, tudo sobre Isso. Ele. Amém. Amém. Obrigada, viu? Ore por nós, ore pelos que estão nos assistindo nessa noite, tão maravilhosa. Tenho certeza que a sua oração, as palavras que foram proferidas por você nessa noite atingiram muitos corações. Amém. Então, para a gente fechar com chave de ouro, vamos Amém. contar com a sua oração sobre nós. Dizer que é possível, né, pastora? Sim. Que às vezes nós queremos trocar de cruz, mudar os caminhos, pegar atalhos, Exato. né? E às vezes também escolhemos várias vozes, né? E ouvimos várias pessoas. Então nós precisamos focar, ter um filtro ali de saber Sim. não se perder na direção de Deus, né? Exatamente. O que aconteceu com a Ruth, né? A fidelidade, né? Saber o propósito dela ali com a sogra, levou ela a caminhar um caminho de humildade e fidelidade. Ser Então, guiado, direcionado por ser uma única guiado. voz, né? Sim, Só uma voz tem que só ser. uma voz, a voz de muitas águas. Aleluia. Amém. Então vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento de bate-papo, Pai. Deus, o Senhor é o centro de todas as coisas. Eu oro por cada família nessa tarde, Pai. Eu oro que o Senhor alcance corações nessa tarde, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe-nos, Senhor, com a tua graça poderosa, com a tua mão poderosa, fortalecendo aqueles que estão caídos, desanimados, que estão desesperançosos na sua vida, na sua caminhada. Que o Senhor venha com refrigério, que o Senhor venha com a sua mão poderosa sobre cada pessoa presente que está nos assistindo nessa tarde. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.
E para vocês que estão aí nos acompanhando, continue aí, mande um aviãozinho para cada uma das suas amigas, vizinha, irmã, sogra, nora também. E assim nós finalizamos mais um episódio no dia de hoje. É isso aí. Até a próxima sexta, se Deus quiser. Tchau, Até tchau. lá.